Boa noite, pessoal. Bom tê-las e tê-los aqui hoje, né, nessa nossa aula especial que nós pensamos para todas e todos vocês nesse momento, né? Essa aula, ela tem uma importância nesse momento do semestre, né, que é o fato de que nós estamos entrando, né, na iminência da N2, vocês terão atividades para realizar de N2, prova, né, trabalhos para serem feitos ao longo do semestre, e também vocês vão ter trabalhos muitíssimo mais complexos a partir do semestre que vem, né? As turmas vão começar a fazer documentos psicológicos, relatórios, enfim, o que demanda a gente falar sobre a importância da linguagem científica e da metodologia científica, né, na apresentação dos trabalhos que vocês realizam, né? Nós percebemos, assim, uma fragilidade que nós percebemos de modo generalizado, então não é uma ou outra pessoa, são muitas pessoas, uma dificuldade muito grande de aprender ou de acatar as regras de metodologia científica, visto que vocês já passaram por essa disciplina, né? É muito importante vocês aprenderem e utilizarem as regras formais da metodologia científica, porque todos os textos que vocês fazem dentro do âmbito acadêmico são textos científicos. Seja um resumo que vocês façam, seja uma resenha o que vocês façam, um fichamento, né, um artigo, enfim, seja o que for, né, seja qual for o produto científico, algum rigor científico ele envolve, né? Então, não gratuitamente, vocês têm metodologia científica em períodos iniciais do curso. No caso da instituição em que nós temos aula, né, a Faculdade FACIP-CPA, vocês têm metodologia científica no segundo semestre do curso. Não é gratuitamente, né? Isso significa que a partir do momento que vocês têm contato com metodologia científica, o rigor da metodologia científica ele vai passar a ser cobrado e ele é necessário, porque vocês não estão falando mais a partir de um outro lugar. Quando vocês estão dentro da situação acadêmica, vocês estão respondendo pelo campo científico. Então, a importância do rigor metodológico, a importância da linguagem científica, né, ela é imprescindível a partir desse momento. E nós, enquanto professores e professoras, decidimos que iremos cobrar com o maior rigor possível, né, os trabalhos científicos dentro das normas de metodologia científica. E é por isso, então, que essa aula tem essa importância hoje, né? Dentro das avaliações de vocês, de N1, tanto as avaliações quanto a prova, né, as respostas abertas da prova, mostraram a nós, né, uma dificuldade de leitura, uma dificuldade de interpretação de texto, uma dificuldade, muitas vezes, de fazer coisas muito básicas, como iniciar parágrafos com letra maiúscula, por exemplo, né? Dentro das questões abertas da prova, muitas pessoas escreveram toda a prova com letra minúscula. Isso é inaceitável depois de um momento do curso em que nós passamos por metodologia científica, né? O mínimo que nós temos que saber é que nós iniciamos parágrafo com letra maiúscula. Entre outras coisas que são o mínimo que nós devemos saber, como, por exemplo, né, citarmos pensamentos de outras pessoas quando nós estamos escrevendo os nossos trabalhos, né? Não é vergonhoso utilizar outros autores e autoras para dar respaldo no nosso trabalho. Aliás, é muito melhor nós termos respaldo de pessoas nos nossos trabalhos do que nós fingirmos que estamos fazendo isso pela nossa própria cabeça. O que dá legitimidade a um texto científico é a conversa com vozes pesquisadoras e teóricas que realizaram estudos e interpretações de determinados fenômenos e que nós vamos ancorar o nosso pensamento nas categorias desenhadas por alguém, nos dados produzidos pela pesquisa de alguém, na análise que alguém fez a partir desses dados, enfim. Aprendermos a citar, a utilizar os recuos necessários, né? Citação longa se faz dessa forma, citação curta, abre aspas, como que coloca o sobrenome dessa pessoa, a página, o ano do texto que vocês usaram, como se faz uma referência ao final, né, do texto.
pouquíssimas pessoas que estão aqui hoje assistindo a aula, né, ou que assistirão a aula que estará disponível para vocês lá no SAF, né, não passaram ainda pela metodologia científica. Poucas, apenas as pessoas que entraram novas esse semestre. Todas as outras pessoas, vocês, né, já passaram por essa disciplina. Então, pensando nisso, né, e embora nós estejamos nesse momento, nessa situação à distância, né, ensino domiciliar nesse sentido, ainda assim existem coisas que não tem como nós fingirmos que nós não vemos mais, né? Se no semestre passado nós deixamos algumas coisas passarem porque não sabíamos também o quanto tempo iria demorar para nós sairmos dessa situação de isolamento social, né? A partir desse semestre nós decidimos encarar isso de uma forma bastante mais evidente, né? Nós estamos nessa situação e estarmos nessa situação como todo mundo no mundo está, não somos só nós, né? Como todo mundo está, não nos tira a responsabilidade de, como professores e professoras e representantes de um campo científico, né? Tratarmos com responsabilidade dessa temática. Está nas nossas mãos, em alguma medida, quem vocês serão enquanto profissionais no futuro. Nós queremos que vocês sejam profissionais qualificados e profissionais de excelência, porque senão o mercado filtra. Porque se vocês não souberem fazer um relatório psicológico, vocês vão ser desbancados e desbancadas por qualquer pessoa que tenha um relatório melhor que o de vocês, em qualquer âmbito que vocês estiverem colocando esse relatório a jogo. Por exemplo, no âmbito da justiça, né? Nós fazemos documentos e os nossos documentos são sempre para outras pessoas. Que documentos e com qualidade nós vamos fazer? Que relatórios nós vamos apresentar? Então, hoje, em se tratando de questões científicas, nós vamos ouvir a professora Fernanda Prado falando sobre os aspectos formais da construção de um artigo científico. Nós vamos ouvir a professora Daniele falando sobre os aspectos formais da construção de um fichamento. E nós vamos ouvir o professor Oscar falando, então, sobre os aspectos formais da construção de resenhas e resumos. Cada um dos professores, das professoras e o professor Oscar tem um tempo, então, para falar sobre isso e depois nós abrimos para algumas perguntas e algumas considerações. Ok? Professora Fernanda, é contigo. Boa noite, professor Lucas, professora Dani, professora Oscar, boa noite a todas e todos os alunos e alunas presentes aqui. Chegou até em mim aqui essa fala do professor, porque é isso, gente, mesmo depois de formada, a gente ainda fica revendo, a gente ainda tem que se atualizar, a gente ainda tem que se atentar, porque é isso, né, ninguém quer passar 5 anos na graduação e depois correr algum risco de a fiscalização cair em cima e a gente perder nosso título, nossa formação, é um perigo, e é muito delicado isso. Então, eu vou mostrar para vocês vou até já iniciar aqui o compartilhamento de tela, eu vou mostrar para vocês um texto que o pessoal do 4º período já conhece, que é um artigo que tem 5 páginas, eu peguei ele como modelo para mostrar para vocês, porque aí vai ser ele é curto, né, então já fica menos difícil acompanhar. E aí eu vou mostrar para vocês os principais itens, pontos, coisas, assuntos, conteúdos que precisam vir nesse artigo, numa escrita científica, numa escrita acadêmica. E aí, eu vou também mostrar para vocês como faz uma citação, como faz uma referência de acordo com as normas da BNT. Existem outras normas que alguns lugares solicitam, alguns editais, algumas faculdades. A FACIP, ela não tem uma específica para seguir, ela podia ter seguido a APA, como ela pode seguir a BNT, mas nós, professores, estamos sempre trazendo para vocês tanto os artigos que a gente leva para vocês lerem, os livros, como as demandas que a gente está pedindo com relação aos textos que vocês estão fazendo, está sempre voltado para a BNT, porque a BNT é a que a gente mais utiliza, é a brasileira, então vocês vão ver norma de ABNT para construção de prédio, para construção de edifício, e existe também normas da ABNT para construção de textos. Então é por isso que a gente trabalha muito mais com a ABNT, um dos motivos. E aí eu vou mostrar para vocês como é esse documento da ABNT que exige, né, que pede para a gente aí a formalização, a normatização de algumas referências. Eu vou colocar aqui o texto,
Vou pedir, Lucas, por favor, para você falar para mim se vocês já estão vendo, que aí você tira do microfone e consegue me falar. Estamos vendo sim, Fernanda. Pode seguir aí. Ok. Gente, tudo que está grifado nesse texto é o que eu vou falar para vocês, o que pelo menos é o que demanda aí para que vocês escrevam um texto minimamente dentro de estruturas. Antes de qualquer coisa, também queria falar para vocês o seguinte: quando fizeram os textos que foram para eu corrigir, né? Algumas alunas que devolveram texto, né? Que voltou o texto porque queriam melhorar a nota, porque queriam fazer uma construção, saber como escrever, como estruturar. Teve umas 3 que eu falei assim, meninas, peguem qualquer artigo que a gente já deu para vocês lerem. Pega qualquer texto científico que a gente já deu. Seja eu, seja os professores que estão aqui, pega qualquer um. Dentro desse artigo que você vai pegar como modelo, vê ele, olha para ele, leia ele, perceba onde é que está o título, aonde está o nome do autor, aonde fica resumo, se você quiser fazer num estilo que tenha resumo, aonde fica a introdução, onde fica a referência, onde fica o desenvolvimento do texto, mas sem utilizar o nome desenvolvimento, porque texto com introdução, desenvolvimento e conclusão ficou na escola. Agora, na academia, se tem a introdução, a pessoa sabe que ela está sendo introduzida, o leitor, no caso, sabe que está sendo introduzido ao assunto, mas não precisa escrever o desenvolvimento, porque o desenvolvimento vai variar. Depende, se você estiver fazendo um modelo nesse estilo desse texto que vocês estão vendo aí na tela, você não vai precisar, você vai colocar alguns tópicos como sendo pontos a ser discutidos no seu texto. Dependendo, às vezes você não vai fazer um artigo nesse estilo, que exija resumo, porque quem vai exigir o jeito e a estrutura que você vai escrever é a revista que você vai submeter, é o livro, é a editora do livro que você vai publicar, é o edital de seleção que você vai submeter o seu trabalho. Então, vai variar a forma, a estrutura que você vai escrever o seu texto. Mas, independente dessa estrutura, tem coisas básicas que vocês precisam saber o que é, né, e saber levar para o texto de vocês. Então, olha só, primeiro de tudo, que está em amarelo, eu já vou começar mostrando, então, onde estão as informações que precisam ir para referência, que precisam ser referendadas. Onde estão essas informações? É o que está em amarelo. Então, olha só, nesse artigo de revista, que já está aqui dizendo que é uma revista, onde está a primeira informação que você vai fazer uma referência desse texto. Está aqui em cima, vai vir, ó, o nome da revista, Fractal Revista de Psicologia, é o nome para qual o Lucas Mota Veiga, que é o autor desse texto, submeteu esse trabalho. Volume dessa revista, o número dessa revista, páginas que tem esse artigo. Então, como ele foi submetido numa revista, existem outras páginas aqui nessa revista. Tem outros volumes, né, que são outras páginas, mas a página do texto específico do autor Lucas Veiga vai ser da 244 a 248. O mês que essa revista vai ser publicada, divulgada, e o ano. Então, você já tem 60% da informação que você precisa para referendar esse texto. Para dizer, quando eu digo referendar, é falar assim: segundo Veiga, que é o sobrenome, né, de Lucas Mota Veiga, segundo Veiga, 2019, a descolonizar a psicologia é isso, isso e isso. Então, quando eu citar isso no meio do meu texto, eu vou ter que botar lá no tópico das referências que de onde saiu esse Veiga que eu botei no corpo do meu texto. E aí, essa informação aqui em cima que eu estou trazendo para vocês já vai estar essa informação já vai estar sendo usada na referência que você vai colocar do Veiga lá no último tópico do seu texto. Já vai ficando mais redondo para vocês. Outra informação que precisa estar na referência é o título do trabalho. E aí, que legal que esse artigo que eu peguei para vocês já tem aqui mostrando o que vai em destaque no título. Por exemplo, eu recebi um trabalho que as referências estavam corretas, mas não tinha destaque do título. Dependendo do tipo de obra que você vai referendar, tem um pedaço dessa referência que vai vir em destaque. Esse destaque pode ser tanto assim, destacado, né? Quando vocês colocam. Ai, meu Deus, qual é o nome do outro, gente? Itálico. Pode tanto vir assim, destacado, como está aqui no texto do Lucas, que é esse
que está destacado até os 2 pontos, como pode vir em itálico, né, que já vai vir na horizontal a palavrinha. Então, tem essas 2 opções que são as mais utilizadas para você destacar o nome de uma obra na sua referência. E depois dos 2 pontos, já não vem mais destacado. Então, por isso que esse título também tá legal, por causa disso, porque já mostra para a gente que depois dos 2 pontos, não vem mais destacado, que é assim que acontece quando você cita lá na referência, no último tópico de vocês. Outra informação que precisa vir referendada desse texto em específico é o nome do autor. Aqui, Lucas Mota Veiga, pronto. E o que também eu queria mostrar para vocês é a questão da nota de rodapé. Percebam aqui no nome do autor que tem um asterisco. Estão vendo aqui, do lado desse IDzinho, né? Esse DOI aqui em azul e esse IDzinho aqui é um registro específico dessa revista, da plataforma do CNPq, enfim, tem algumas revistas que vão vir com isso e outras não, mas por enquanto, vocês não precisam saber disso. Só saibam desse amarelinho que eu tô falando. Então, aqui tem um asterisco. Esse asterisco é para dizer que vai ter, em algum momento dessa página, vai ter um asterisco para vocês lerem por que botaram um asterisco aqui em cima. Aí, onde que está na página? Você olha, procura. Aqui, o asterisco está bem aqui. Então, justificou esse asterisco lá no nome do autor como uma nota de rodapé. Por quê? Porque esse tanto de informação que está aqui, ó, em amarelo, não é legal que venha logo embaixo do nome do autor. Vai ficar muita informação. Então, você coloca uma nota de rodapé. Aí, qual que é a nota de rodapé com relação ao nome do autor? A formação dele, o endereço que você acha ele, o e-mail para contato, enfim, varia. No caso dessa revista, pediram do autor Lucas Mota Veiga apenas para ele colocar um endereço de onde podem encontrar ele. Aonde as pessoas quiserem se comunicar com ele, manda uma correspondência para esse endereço que está aqui, ou manda um e-mail para o endereço de e-mail dele, e as pessoas conseguem contatar esse autor. Pronto. Pensado Fernanda, isso. conclua. Oi. Não vai dar tempo. Pensado isso, gente, então, olha só. Introdução que precisa ter nesse texto, no texto de vocês. Olha o desenvolvimento como vem com outro nome. A saúde mental de vidas negras importa. Outro tópicozinho como desenvolvimento, como curar a negritude dos efeitos do racismo. Tá vendo que não vem desenvolvimento, né? Vem nomes de tópicos. E o que são, gente? E as considerações finais, pronto. E o que são esses que estão em rosa? Para mostrar para vocês aqui. Lucas, me dá um segundinho a mais, que é só para mostrar para eles o que são esse rosa. Esse rosa, gente, é como vocês referendam esses autores nos textos de vocês. Quando eu boto lá no texto corrigindo, gente, referencia. Percebam que o autor faz uma introdução. Ele fez essa introdução aqui, ó. A introdução, gente, é uma frase, no máximo 2 linhas. Então, é imprescindível o psicólogo estar atento e sensível ao contemporâneo. Logo em seguida, ele bota a referência de onde ele tirou isso. Quem que ele leu que disse que é crucial que o psicólogo esteja sensível ao contemporâneo? Foi o Guattari. E aí ele bota essa citação aqui, só para dizer que esse nomezinho, Guattari, 1992, vai estar aqui embaixo, ó, nas referências. E aí vocês vão ver agora a referência do que eu falei do amarelo. Deixa eu só pegar aqui. Referências em ordem alfabética. E aqui o Guattari, ó. O sobrenome vem primeiro, em caps lock, né, em letra maiúscula, e vem o segundo nome, ou o terceiro. Se ele fosse Félix de Souza, ia estar Félix de Souza Guattari, que o Guattari é o último que vem em caps lock no início. Depois vem o nome do texto. Aí, tá vendo que tá em itálico? Não tá em destaque, tá em itálico. Então, vem o nome do texto. Depois, vem a cidade da editora que esse livro, que esse texto, que é a revista, enfim, né, que esse lugar aí divulgou. E depois vem o nome da editora, e aí vem o ano. Lembrar sempre que uma referência, ela sai do micro para o macro. Então, você sai do nome do autor, você vai... Maior que o nome do autor é o quê? É o nome da obra. Maior que o nome da obra é o quê? É aonde ela foi publicada. Maior que o nome de onde ela foi é o nome da editora, porque a editora... ela pode fazer para o país inteiro, para o mundo inteiro, ela não precisa necessariamente fazer para uma cidade. Então, ela é maior que o nome da cidade. Maior do que editora é o quê? É o ano, é o tempo em que se coloca esse texto, em que ele foi produzido. Isso, aí eu posso mandar para vocês esses grifados, só para vocês verem, olha só, como que se referenda um vídeo.
Um vídeo se referenda diferente de uma obra, de um texto. Aí tem que colocar qual foi a direção, se é DVD, se é CD, se é VHS, quanto tempo tem. E a última coisa que eu queria falar para vocês é como se cita. Aqui, pessoal, quando você coloca entre aspas, você está dizendo exatamente a frase que foi tirada do texto da pessoa. Então, aqui nesse Nobles, aqui, 2009, a página, essa frase que está entre aspas está igual, está no texto de Nobles. Ah, professor, então como que é quando eu cito, mas a frase não está igual? Aqui, ó. Exatamente nesse exemplo primeiro que eu dei para vocês. Ele mencionou uma fala de Guattari, mas não botou entre aspas, quer dizer que ele leu o que o Guattari falou e interpretou e colocou aqui. Então, quando tiver entre aspas, está igual. Quando não tiver, você já fez uma interpretação, mas você precisa, percebam que aonde você olhar tem marquinha rosa. Está todo referendado esse texto. Nada o Lucas Mota Veiga tirou da ideia dele. Ele acordou, pensou e botou no texto. Não. Tudo está referendado. E a última coisa é a citação deslocada, para mostrar para vocês. A citação, quando ela vem deslocada, que cadê agora uma citação deslocada nesse texto, meu Jesus? Aqui, a citação, quando ela vem deslocada, você já referenda aqui em cima, ó, Neuza Santos Souza, o ano 1983, a página, quando tiver, né, o número de página e tudo mais, e aí você deu mais de 3 linhas, a fala que você quer colocar, deu mais de 3 linhas, vocês deslocam do texto, vocês colocam assim, com a fonte menor, com o espaçamento menor, que no caso é o espaçamento simples, a fonte precisa ser menor do que a fonte do texto, ou seja, a fonte do texto é 12, então essa daqui deslocada, ela pode ser 10 ou 11, vai ter lugar que vai pedir 10, vai ter lugar que vai pedir 11. E precisa estar com espaçamento simples, então ela precisa estar bem juntinha, bem coladinha. E aí, só para mostrar para vocês um exemplo, eu pedi das alunas Catiliane e das alunas Daiane, da aluna Daiane, para mostrar o texto delas, porque ficou muito bem escritinho, montadinho. Olha só, da Daiane, só para vocês verem, quando ela faz a citação deslocada, quando ela coloca de quem que ela tirou, ela referenda no início, ela bota entre aspas, porque é a fala igual da pessoa. Aqui, deu 3 linhas e um pouquinho, tudo bem ficar então entre aspas. Se desse mais um tanto até aqui, aí teria que fazer o deslocado. Aí, só para mostrar para vocês, a referência, olha só no texto da Catiliane, que ela trouxe todo o referendado, tudo que é dito por ela tem uma referência, nada ela tirou das ideias dela. Aqui, por exemplo, ela botou uma ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos e grifou umas palavras, e ela colocou entre parênteses, grifos meus, porque precisa ser dito se é você que está grifando ou se é o autor que grifou no texto de origem. Olha só, referendando, deslocando a citação e nas referências. As referências, ó, o que foi decreto, né, a Constituição brasileira, o título, aonde ela viu a Constituição, se ela viu na internet, tem que botar o disponível, tem que botar a data do acesso. Quando você vai citar outra coisa que é do Brasil, né, que é uma lei, que é um decreto, se vai em Brasil no início, você não precisa repetir o nome Brasil, você coloca 6 underlines, que a gente já sabe que se trata do Brasil. Então, teve 3 coisas aqui do Brasil que ela trouxe. Aí, Conselho Federal de Psicologia, o Código de Ética que ela cita. Então, o Código de Ética grifado, o ano, o Conselho, né, que é a editora, digamos assim, um decreto de São Paulo, o site, enfim. No geral, gente, é isso aí para mostrar para vocês, e eu trouxe esses textos das alunas para vocês verem que teve gente, alunos, colegas de vocês, que atenderam, quiseram aprender, quiseram escrever de novo, quiseram fazer o artigo de novo, quiseram construir, né? Essas alunas em específico falaram, professora, eu quero fazer alteração no meu artigo, não é para melhorar a nota, é para eu saber como faz tudo isso que a senhora está pedindo. Então, tá aí, mostrando para vocês como que foi feita a escritura e teve quem igual, semelhante a vocês, né? Que também construiu isso aí. É isso, pessoal. Arrasou, Fernanda. Muito obrigado pela sua explanação incrível. Oscar, você fez um aceno aqui. Você gostaria de falar alguma coisa? Eu queria reforçar, com a permissão da Fernanda, a questão da paginação, né? A Selma também comentou sobre isso ali no... Acho que tá cortando minha cabeça aqui, né? Mas tudo bem, nem tem cabelo aqui. A questão da paginação, a gente obrigatoriamente deve colocar a página de onde você tirou
aquela citação direta, ou seja, toda vez que você copia e cola, né, uma citação, um trecho, uma frase, um parágrafo de um artigo ou de um texto original e cola no seu trabalho, você deve obrigatoriamente colocar a paginação, tá? Agora, em relação a citações indiretas, ou seja, quando você interpreta o que o autor falou e coloca ali com as suas palavras, a questão da paginação já se torna opcional, tá? Então, você pode ou não colocar, mas toda vez que você coloca as aspas ou que você faz aquele recuo, né, na citação com mais de 3 linhas, você necessariamente, obrigatoriamente, deve colocar a paginação ali, beleza? Então, acho que é interessante destacar isso daí. Beleza, professor, obrigada. É isso mesmo, gente. Eu tinha esquecido do detalhe da aspa ser obrigatório. Eu tinha esquecido disso, mas é isso. Legal. Enquanto a Fernanda estava explicando, eu também coloquei alguns exemplos ali por escrito no chat, né? Sobrenome do autor, ano, página, ou quando vai no texto, o nome do autor, ano, página. Daniele, agora é tu. Vamos lá? Vamos lá. Fer, qualquer coisa você dá um help aí, já que vou usar o que é o seu. Peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir. Não sei se eu estou conseguindo compartilhar o ecrã. Dani, tu vai ter que fazer assim, ó. Tu vai ter que pedir para compartilhar e aí vai sair da tua tela, tu vai voltar pro Team Link até aparecer tudo preto escrito, compartilhamento de ecrã. Aí você vai para a página que você quer, entendeu? Que é só assim que o povo vê. Tá, deixa eu só ver um negócio aqui. Vê aí. Vê se vai aparecer aí. Apareceu? Apareceu. Perfeito, então. Bom, esse modelo foi construído, então, pela prof. Fernanda, né? Que ela gentilmente me solicitou na correria de vida, um anjo essa semana. E aí é um modelo que a gente vai estar solicitando também para vocês aí, para que vocês já tenham um respaldo para entregar as atividades complementares, né, de 3 pontos. Então, a gente vai pedir aí modelo de fichamento e aí vocês vão se respaldar em cima desse modelo. Né? Aí vocês podem ir me auxiliando, professores, aí se faltar alguma coisa, tá? Depois. Bom, então o fichamento é o quê? É um registro feito em fichas, onde se pode simplesmente reunir citações ou incluir tópicos e expor uma análise crítica de um texto. Então, fico pensando eu que quando a gente utiliza, né, eu já utilizei e estou utilizando ainda muito esse modelo, é para que a gente consiga organizar aí o que é interessante dentro de vários textos que nós vamos estar lendo, né? A gente, de uma maneira geral, acaba lendo para construir um artigo, para construir um resumo. Resumo geralmente pode ser de uma obra só, né? Mas artigo ou um trabalho mais extenso, como um TCC, como uma dissertação, a gente acaba utilizando a leitura de muitos textos. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que selecionar o que é importante, né? E aí o que se recomenda, então, de uma maneira geral? Não sei se eu dei uma pesquisada antes, mas pelo menos 30% do que você vai estar utilizando nessa obra. Então, você não pode estar utilizando um artigo inteiro, por exemplo. Né? Você tem que estar utilizando acerca de citações, por exemplo, ou reflexões, pelo menos esses 30% aí. Né? Bom, e aí depois a gente vai traçando as reflexões e aí vai ampliando as ideias a partir, né, dessa citação inicial. Então aqui está como a prof. A prof. Fernanda já nos orientou de como fazer a citação, né, da obra, no caso. Isso aqui é de um livro, né? Então está o sobrenome, Marcelo, né, que é o nome dele. Eu, geralmente, dentro da neurociência, eu acabo utilizando, não é a mesma coisa, porque, por exemplo, eu não utilizo citação com recuo, né? Geralmente eu não utilizo também página, a gente acaba não utilizando isso porque é uma determinação da nossa área. Então, a gente sempre tem que estar parafraseando, fazendo as reflexões, utilizando isso de recurso. Só mais voltado para ciências sociais que se utiliza aí esse recuo dentro das citações. Né? E aqui daí vem o nome da obra, ou vem a referência, então o nome do autor, né? O texto, o in, que de alguma maneira é um estrangeiro, então ele vem em itálico, e
de onde a gente está tirando. Então, esse daqui é o autor do livro e aqui é o nome do livro, né? A cidade, qual que é a editora e o ano. Tá. Aqui, para a construção da nota. Então, toda vez que eu quero construir uma nota, eu vou começar a colocar aqui. Bom, vou escrever aqui Daniele, né? Aí eu vou aqui em referências. Deixa eu só tirar isso aqui. Clico aqui, abrir nota de rodapé. Deixa eu ver se vai dar certo. Não deu certo. É aqui, peraí. Aí já foi parar lá embaixo. Abre esse filete, que é o que a prof. Fernanda fez. Então, abre um filete e aqui existem 2 tipos de nota de rodapé. Então, a gente pode usar como referência, que a gente vê a maior parte disso em livros, né? Porque dentro dos trabalhos que a gente faz no meio acadêmico já tem a parte de referências. E existem também o quê? Uma nota mais explicativa, que é isso que a prof. Fernanda fez aqui. Tá? Então, toda vez que tiver esses númerozinhos aqui, eles vão estar lá na nota de rodapé explicando o que é essa numeração. Tá? Então, aqui ela já fez esse 1 aqui, colocou a referência do texto, né? Que escolheram de acordo com a BNT. Aqui, o exemplo, né? Vocês podem fazer isso com tabela ou sem tabela, né? Aí fica a cargo de vocês, mas esse aqui é um norte para vocês. Então, tem a palavra-chave, que aí também é um conceito que depois vocês podem estar utilizando dentro da construção de artigo, por exemplo. Então, palavra que resume a ideia central do parágrafo, considerado importante, ou quando a gente está falando de maneira mais ampla aí, das ideias centrais do texto, né, do artigo, por exemplo. A citação na íntegra, então, que vocês querem utilizar, e aqui vocês vão localizar de onde, da página, né, de qual página vocês retiraram, né? Porque se você precisar fazer de novo a busca, você já sabe onde encontrar. Então, você coloca lá embaixo, né? Certinho. E aqui são as reflexões que você já pode ir fazendo ao longo dessa construção desse fichamento, né? As paráfrases e depois você começa com aquela citação. Segundo ou de acordo, né? Nesse sentido, fulano de tal, entre parênteses, coloca lá o ano, fecha o parênteses e continua, né? Essa reflexão que você teve. Bom, e aí a gente conclui aqui com o final de nota de rodapé. Deixa eu só voltar aqui. Bom, é isso. Com fichamento. Deu tudo certinho. Tudo aí. Posso só fazer o comentário, prof? Pode. Pessoal, é o seguinte, por que fazer fichamento é importante? Porque vai ser uma mão no carro para vocês, não é na roda. É nas 4 rodas inteiras, em todo equipamento. O que acontece? Se você vai fazer um artigo, se você vai fazer um resumo, se você vai fazer uma resenha, se você vai fazer uma tese de doutorado, se você vai fazer uma dissertação de mestrado, quando você faz o fichamento, não é todo mundo que faz, mas é para vocês que estão com essa dificuldade, estão querendo, né, começar a fazer isso, então se atentem, comecem de pouquinho, façam um fichamento. O fichamento, você vai ter que ler o texto, então você vai saber do que o texto se trata, e quando você pega ali, ó, achei aquele texto lá da página 45, aquela citação achei importante, botei lá no meio. Começa ali, vê no texto o que você gostou, copia e cola ali, igualzinho, entre aspas, botou a página. Aí, você vai ler aquilo, você vai ter uma interpretação. Aí você coloca no quadrinho do lado a sua interpretação. Você vai ler e vai falar, que nem a professora falou, nesse sentido, dessa maneira, segundo o autor, de acordo com fulano, isso que você entendeu. Depois que você fez tudo isso, aí você pensa, qual seria uma palavra-chave que na hora que eu quiser fazer um texto sobre psicodiagnóstico, eu já abro esse aqui, já pego essa citação, já pego a minha reflexão, já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Então a palavra-chave vai ser casa. Botou ali. Aí um dia você vai submeter um artigo, uma revista, ou fazer a sua dissertação, a sua tese, aí você lembra, nossa, eu li um texto de psicodiagnóstico que falava sobre casa. Vou abrir meu fichamento. Você nem precisa ir para o texto original mais. Você não precisa mais nem ler as 50 páginas. Vou lá para o meu fichamento. Você abre o fichamento, procura a palavra casa, achei. Vê qual é a citação, vê o que foi seu pensamento em cima daquela citação, você copia, cola, citou direitinho, referenciou direitinho, colocou a sua própria interpretação sobre a leitura, referenciando a leitura entre parênteses aí que a gente está mostrando e tal. Pronto. Mudou alguma coisa aqui, outra ali, porque já faz tempo que você fez esse fichamento, mudou,
tá pronto, você já tá feito ali, não tem erro, entendeu? É para facilitar a vida. Perfeito. Vou usar porque tem vários artigos aí para produzir. Perfeito, Dani, Fernanda, obrigado pela explanação de vocês, incrível, como sempre. Gente, estudem fazendo fichamentos, porque realmente é a forma mais fácil de organização depois do pensamento para a construção do texto, né? Eu nunca leio nada sem fazer o fichamento do que eu estou lendo. Depois de um tempo, assim, a gente percebe que é importante, é fundamental fazer, né? Porque senão a gente estuda e perde o que a gente estudou um ano depois, a gente não lembra muita coisa. E às vezes você não tem que retomar e ler tudo de novo, é só retomar o fichamento e ler de novo, porque uma das características do fichamento e também uma das características do que o professor Oscar vai falar a partir de agora é conseguir concentrar os pensamentos centrais de um texto, né? A gente lê o texto e consegue pensar esses conteúdos centrais. Então, o professor Oscar vai falar sobre resumo e resenha, e ele tem alguns minutos de bônus aí que a Daniela deixou, então, que a Fernanda quase gastou também o dela, quase gastou todo o da Daniele, e vamos lá. Beleza, então já vou começar usando os minutinhos de bônus, que eu queria dizer 3 coisinhas para vocês, né? Pessoal, em primeiro lugar, eu queria tranquilizar todo mundo. Vocês estão no começo do curso, mesmo o semestre mais antigo, vamos dizer assim, eu acho que é o 4º, se não estou enganado, ainda é começo de curso, eles chegaram nem na metade ainda do curso de psicologia, né? Então, de qualquer forma, eu quero tranquilizar vocês que todas essas questões metodológicas, toda a prática, né, de elaboração, de trabalhos acadêmicos, vem com o tempo, né? Então, quanto mais vocês praticam, mais vocês vão ficando melhores nisso, tá bom? Então, muita gente aqui veio do ensino médio, né? As pessoas estão na primeira graduação, muita gente vem da segunda graduação, muita gente vem da segunda graduação, mas, de certa forma, né, sofre ainda um pouquinho com as questões aí das metodologias e tudo mais. Mas isso vem com a prática. E a segunda coisa que eu quero dizer está ligado muito a isso. Como é que a gente consegue a prática? É praticando. E aí vocês têm essa oportunidade justamente aqui na graduação, tá? E é muito importante que vocês pratiquem, justamente porque vocês farão parte de uma profissão que vai exigir muito da escrita. Vocês se apresentarão nos mais diversos meios a partir da escrita, primordialmente, tá? Isso porque o Poder Judiciário pode solicitar uma avaliação psicológica, e aí você vai ter que elaborar um laudo, um advogado, qualquer outra profissão, né, que envolva aí uma pedagoga, né, qualquer outra profissão que envolva as características psicológicas de alguém, que você estiver analisando essas características psicológicas, você vai ter que desenvolver um texto, e esse seu texto vai chegar primeiro do que você lá no destino, tá? E esse seu texto vai ser, de certa forma, a sua apresentação naquele contexto. Tá bom? Então, em primeiro lugar, tranquilizem-se, mas em segundo lugar, garantam aí a prática, né, nesse momento de graduação. E em terceiro lugar, todas essas questões, né, todas essas metodologias que a gente está dizendo aqui, elas foram estabelecidas pelas normas da ABNT, como o professor Lucas, a professora Fernanda falaram, né? As normas da ABNT, pessoal, elas estão disponíveis para vocês, tá? Inclusive, o pessoal que passou aí pela disciplina de metodologia comigo no semestre passado, eles receberam aí um manual elaborado em 2017 pela Universidade Federal do Paraná, e esse manual está relativamente atualizado. A gente tem 3 anos aí de elaboração desse manual. E lá vocês encontram a receita de tudo que você tem que fazer na elaboração de um trabalho científico, de um trabalho acadêmico, tá? Então, quem tem aí o manual, compartilhe com o colega, tá? Manda lá para o seu colega da outra turma. Eu acho que as turmas que eu dou aula agora também, eu compartilhei com alguém aí que mandou e-mail para mim. Então, vamos socializar esse material, tá? Vocês podem fazer o quê? Abre o material. Tô com dúvida aqui como é que faz essa citação desse artigo, desse capítulo de livro, desse vídeo, né? Desse filme aqui. Vai lá no manual e lá vai estar explicando certinho para vocês como é que você deve fazer essa citação, tá bom? Mas, como eu estava dizendo, essa prática, né, ela vai sendo acumulada aí com o tempo, conhecimento, na verdade, ele vai sendo acumulado, e vai chegar uma hora que você vai estar expert em todas essas questões aí, tá? E aí você vai para a APA, e aí você vai para Vancouver, e o problema começa, mas aí vocês vão estar já experts na BNT, pelo menos até o final da graduação. Vocês têm que estar experts aí nisso no final da graduação, por esse motivo que eu falei, né, dos textos que vocês vão elaborar, dos laudos, dos relatórios, dos atestados, enfim. A escrita de vocês vai chegar primeiro do que vocês lá no destino, no contexto onde vocês estiverem inseridos. Beleza?
E aí a gente vai aqui para o meu tema, né, que é resumo e resenha. Na verdade, o resumo e a resenha, eles estão muito próximos, muito vinculados, né? E nós, enquanto professores, às vezes a gente exige de vocês, faça uma resenha desse artigo, faça um resumo daquele capítulo de livro, né? Mas aí surge a dúvida, né? O que é um resumo? O que é uma resenha? E aí eu vou tentar esclarecer um pouquinho melhor para vocês isso, e deixo aberto a oportunidade para os outros professores também que quiserem complementar, pode ficar à vontade, tá? Pode ligar o microfone e contribuir junto comigo nessa construção aqui, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Resumo é um desenvolvimento textual que você elabora a partir, obviamente, né, de um outro texto que originalmente não foi você que escreveu, mas você vai resumi-lo. No resumo, você coloca ali os principais pontos, né, os principais interesses daquele tema. Qual que é o tema principal que aquele autor quis discutir nesse artigo, por exemplo. E aí você vai desenvolver um resumo. O resumo não coloca, né, uma opinião pessoal de quem está desenvolvendo. Deixa eu ver o que o professor Lucas disse aqui. Exatamente, é isso mesmo que o professor Lucas falou. Acho que a prática é muito importante nesse período, né? A graduação é justamente um período onde nós somos testados e nós somos exigidos, né, para que a gente melhore cada dia mais. Então é isso mesmo, professor. A gente tem que praticar para que a gente se torne bom naquilo que a gente se propõe a fazer depois da graduação, né? Mas aí, como eu estava dizendo, né, o resumo é justamente isso, é onde você apresenta as ideias principais do autor, mas você não emite uma opinião própria, tá? Você simplesmente diminui ali aquele texto de 10, 15 páginas, né, dependendo do artigo ou de qualquer outra produção, e você sintetiza tudo que aquele autor, ou os autores, ou as autoras quiseram dizer, né, em poucas palavras, em uma página ali, de certa forma que você diminua mesmo aquelas informações que não são consideradas como pertencentes à ideia principal do autor ou das autoras, tá? E aí, eu destaco para vocês, na verdade, a professora, deixa eu lembrar, Ana Raquel Machado, né? Ela destaca para vocês algumas possibilidades que vocês têm para fazer resumos, né? A primeira possibilidade é apagar conteúdos facilmente inferíveis a partir do conhecimento de mundo, né? Então, os artigos, eles são construídos levando em consideração todo um contexto. Geralmente, os autores desenvolvem, né? Citando esses contextos, citando o contexto histórico, o contexto teórico, metodológico daquele momento, né? Mas isso faz parte da ideia principal, daquilo que o autor quis trazer de fato para você, que é importante, que é interessante? Não faz. É legal, né? É interessante ali para aquele artigo, mas não é essencial, não é imprescindível para que você entenda a ideia daquele autor. Então, no momento de fazer um resumo, você pode fazer esse apagamento dos conteúdos facilmente inferíveis, né? Aquilo que a gente pode trocar por outras palavras e dizer que é aquilo que é óbvio, né? Então, muitas vezes tem aí essa obviedade nos artigos, nos textos acadêmicos que a gente tem acesso, tá? Uma outra possibilidade é o apagamento de sequências de expressões que indicam sinonímia ou explicação. Nos artigos, nos trabalhos acadêmicos em geral, a gente tem, né, a explicação de um termo, a gente tem uma discussão em relação a alguma citação que foi feita, né? Isso também não faz parte da ideia principal, daquilo que fundamenta o conteúdo que o autor quer te indicar, né? Que o autor quer te compartilhar. É importante para o artigo, como eu já tinha dito, mas pode ser extraído, né? Para que você faça um resumo também. Uma outra metodologia é o próprio apagamento de exemplos, né? A gente observa isso também em textos acadêmicos, quando a gente fala, por exemplo, sobre estresse, né? Que é um texto, é um tema, na verdade, que eu discuto. Quando a gente fala sobre estresse, a gente cita exemplos de estresse pós-traumático, né? Síndrome de burnout. Então, isso pode aparecer num texto que trate sobre estresse. Mas o que você precisa? Do conceito de estresse, né? De uma forma geral. Então, você não precisa trazer esses exemplos também no seu resumo. Uma outra forma é o apagamento de justificativas de uma afirmação, né? Apagamento de argumentos contra a posição do autor, reformulação das informações, utilizando termos mais genéricos, é algo que você pode fazer também, né? Então, se um autor ele disse lá em 3 parágrafos uma ideia, você pode fazer um resumo desses 3 parágrafos e dizer a mesma coisa, referenciando o autor, obviamente, mas em poucas palavras, né? Trazendo isso ali para uma ou 2 frases, para um parágrafo no máximo, né? E também a conservação de todas as informações, dado que elas
não são resumíveis, né? Então, existem alguns textos que a gente não consegue resumir porque todas as informações, elas são consideradas importantes, mas isso é uma análise que você tem que fazer dentro do seu contexto, tá certo? Então, né, fazendo um resumo do resumo, é justamente isso, é você retirar as partes ali que não são imprescindíveis para a ideia do autor e trazer de uma maneira mais curta, de uma maneira mais sucinta, aquilo que um autor, um grupo de autores ou autoras, né, quis compartilhar com você através de um trabalho acadêmico, tudo bem? Isso é um resumo, tá? Mas aí a gente vai para outra parte, que é o que a gente chama de resenha, né, que é algo muito mais simples do que o resumo, na minha modesta opinião. Por quê? Na resenha, a gente discute, né, o que um autor ou uma autora ou um grupo de autores expôs ali para a gente através de um trabalho acadêmico, mas a gente tem a liberdade de discutir, né, de apresentar opiniões sobre aquele conteúdo. Então, aqui você já está um pouquinho mais livre para tecer os seus comentários, para tecer as suas conclusões dentro dessa perspectiva. Mas a gente deve sempre lembrar que no contexto acadêmico, né, principalmente para nós que somos da graduação, né, da pós-graduação lato sensu ou estrito sensu, até ali o mestrado, por exemplo, né, a gente sempre deve discutir com fundamentação nas ideias de um outro autor, tá? Então, a gente não está no momento aqui de dizer, eu acho, na minha opinião, a psicanálise é isso e isso, né? Na minha opinião, na minha concepção, a análise do comportamento é assim, assim. A gente não está no momento de fazer isso, tá? Vocês podem, talvez, né, dependendo da discussão ali com o seu orientador, deixar isso lá para o doutorado, tá bom? Mas aqui, no momento que a gente está, não é o momento da gente fazer inferências pessoais, conclusões que a gente mesmo tira do nosso contexto, tá bom? Mas aqui na resenha você tem a possibilidade de fazer discussão, obviamente fundamentada por outras ideias, por outras conclusões que você pode colocar ali a nível de comparação, a nível de complementação, na verdade? Então, na resenha você tem essa possibilidade, tá? Então, lá no resumo você não cita outros autores, além daquele que está sendo resumido, e já na resenha você tem essa possibilidade, tudo bem? Faço uma ressalva, né, que quando o professor ou a professora deixar claro que quer a sua opinião, isso é uma coisa que eu faço com vocês, né? Geralmente nas provas eu coloco lá em sua concepção, mas aí eu estou deixando claro para vocês, né, o que é que eu estou querendo ouvir, né? De onde vocês devem falar a ideia que vocês vão colocar lá no texto, né? Mas quando isso não estiver claro, e geralmente não estará, a gente está querendo ouvir discussões, talvez, análises, talvez, mas sempre fundamentado com outro autor ou outra autora. Tudo bem? E aí, o que é importante de a gente discutir, de a gente destacar em uma resenha? Em primeiro lugar, você deve identificar devidamente o nome, né, da obra, o autor, o ano de publicação, se possível, um resumo da carreira daquela pessoa, né? Se você for fazer aí um trabalho onde você está se fundamentando numa publicação da professora Fernanda, por exemplo. Se você quiser, você pode colocar ali um resumo, né, da obra da professora Fernanda e tudo que ela fez até aqui. Isso aí você vai encontrar lá no Lattes dessa pessoa, né? Quem já teve metodologia comigo já teve acesso aí a uma aula de currículo Lattes, como é que vocês acessam. Quem não tiver esse conhecimento pode abrir aí no final da aula essa questão, que eu falo bem rapidamente mesmo, mas vocês conseguem ter essa informação também no Google, tá bom? Então, lá na resenha é importante que você destaque todas essas informações que vão descrever quem é esse autor, descrever qual é essa obra e onde ela está e em que momento ela foi desenvolvida, tá? Isso é óbvio. Toda vez que vocês forem desenvolver um trabalho acadêmico, isso deve estar presente, tá bom? Logo depois, você pode descrever o conteúdo e a síntese dos aspectos mais relevantes da obra. Então, aqui a gente se aproxima muito do resumo também, quando a gente destaca tudo aquilo que é mais importante daquela produção, não é verdade? E, em terceiro lugar, você faz uma análise crítica, você pode discutir, como eu já vinha dizendo, né? Você pode discutir, você pode pegar um pensamento ali do Freud, né? Se o texto tiver a ver com a psicanálise. Você pode pegar um pensamento ali do Skinner, né? Se o texto tiver a ver com a análise do comportamento. São autores que vêm vindo na minha mente aqui agora, mas o que eu quero dizer é que você pode pegar, né, uma citação, uma conclusão de qualquer outro autor e trazer para essa discussão, né? Você pode, inclusive, discordar da obra que você está resenhando ali, desde que você esteja fundamentado em alguém, né, em alguma obra, em alguma conclusão que já foi desenvolvida a esse respeito, tá bom? Então, fazendo aí a finalização da minha fala mesmo, né,
resumo é aquela produção acadêmica que você destaca as obras principais, mas não emite uma opinião nem discussões a respeito dessa obra, e resenha né, aquela modalidade de trabalho acadêmico onde você tem a liberdade para fazer esse tipo de discussão, para contradizer, para confirmar, tá? Você tem uma liberdade maior aí. Tudo bem? Eu acho que da minha parte é isso, pessoal. Vou passar a palavra para o professor Lucas novamente. Agradeço a atenção de todo mundo aí. Obrigado, professor Oscar. Acho que foi bem bom, inclusive para nós, né, professores e professoras, ouvir essas sínteses de diversos trabalhos e perceber essas diferenças que às vezes não são tão explícitas, né, a não ser quando a gente faz isso, assim, né, quando a gente tem esses momentos e pode ouvir alguém falando, né, mais especificamente. E você é o nosso professor aqui de metodologia científica, né, então, nesse sentido, é um prazer te ouvir. Pessoal, nesse momento, então, né, depois de tantas coisas ditas, e sim, esse vídeo está sendo gravado, então vocês podem rever essas explicações de novo, assim que nós publicarmos no SAF. Todos e todas nós vamos publicar lá no SAF para vocês. Então, se alguém tiver algum comentário ou tiver alguma pergunta, eu vou abrir em 10 minutos a gente poder responder, então, um bloco de perguntas ou ouvir os comentários de vocês. Fernanda, pode falar. Estou vendo o seu dedo aí. Eu queria dar um aviso. Gente, como vocês viram aí no chat, todos e todas que estão aqui, os 3 períodos, matutinos e noturnos, entrem, peguem o plano de ensino de vocês, porque lá na última página tem um anexo, que é o modelo do fichamento, porque a atividade complementar N2 e a atividade complementar da N3 vão ser fichamentos. Então, vocês já comecem a ler os textos, escolham os textos, vejam o plano de ensino, tem lá as avaliações, e aí tem lá os textos que vocês vão escolher para vocês fazerem fichamento. Qualquer dúvida, vocês me procurem, mas já vão lendo, já vão buscando saber o que está no plano, para não ficar em cima da hora e falar que um dia antes da data para entrega, vocês não conseguiram, tá? Já vão vendo lá no plano. Só isso mesmo. Perfeito. Pessoal, alguém tem algum comentário? Dani? Eu só quero também complementar com a ideia que a gente teve de fazer essa aula em função do plágio, né? Então, só para a gente lembrar tudo isso, porque, assim, para dar respaldo para vocês, porque a partir do momento que a gente já falou isso no início, né? Entramos dentro de uma instituição de ensino, nossa formação é acadêmica, que é permeada por tudo isso que vocês já sabem. Então, agora a gente está dando elementos para que aí a gente possa cobrar isso. Né? Eu tenho uma experiência de faculdade, na segunda faculdade, um trabalho que nós fizemos em grupo, e como todo aluno vocês sabem que atividade de grupo se faz em grupo, e ninguém olha as partes, e aí nós dividimos, que era um trabalho de turma, e dentro da introdução, uma das pessoas que ficou pela parte da introdução cometeu plágio. Então ela retirou de todo um lugar lá que a gente não sabe, que a gente depois nem teve acesso, e aí com isso o que aconteceu conosco? A instituição foi rígida, nós tiramos 0, porque havia pelo menos um parágrafo que era de plágio, e nós estávamos no 8º semestre. Então, que a gente já tinha passado por tudo isso também, nós sabíamos, nós já estávamos construindo o TCC, e a gente não ficou atento a isso. Né? Então, qual que é a ideia também de tudo isso, que foi o que o Oscar falou, acho que frisou todos nós, assim, é que vocês sejam mais curiosos, né? Fiquem mais atentos, tenham onde buscar. Se você já tem a normativa, né? Então façam esse recurso, porque a gente acaba fazendo o tempo todo, tá? E aí, uma hora ou outra, a gente é punido por isso. Né? E não é uma punição porque a gente gosta de fazer, mas é porque isso passa, está dentro das instituições, e isso a gente precisa cobrar enquanto professor, né? Finalizei. Perfeito. Tem pessoas aí com as mãos erguidas, eu adoro isso, erguer a mão assim virtualmente, né? Incrível. Vamos lá, podem falar.
Prof, a professora falou assim do plágio, né? Só que mais para frente, quase no início, comentou também que, por exemplo, se eu estou lendo algo e eu gostei, mas eu não quero colocar exatamente aquela frase, eu quero colocar o que eu entendi, eu não coloco entre parênteses, mas eu coloco o nome do autor na frente. Eu não entendi direito isso. Pode ou não se deve fazer isso? Eu não entendi essa parte direito. Foi a professora Fernanda, né, que citou. Fernanda, você pode responder? Posso? Eu vou compartilhar de novo uma imagem só para vocês terem a ideia, tá bom? Vou pegar o texto das colegas, inclusive, que aí já fica uma coisa assim, foi uma aluna que fez, né, que pensou um pensamento de outro autor, então já acompanha aí. Ó, tô abrindo aqui só rapidinho, que o computador tá um pouquinho devagar. Porque assim, Graciele, você tem várias formas de citar, de referenciar essa pessoa que você está mencionando. Você pode tanto colocar o pensamento interpretado da leitura e no final colocar os parênteses e a letra maiúscula com o sobrenome, o ano e tudo mais ali no final, como você pode fazer no início esse de acordo com fulano, segundo fulano. Ó, pegando exemplo aqui do texto da Daiane, ela coloca essa Tavares, né? Aí ela coloca, ó, para Tavares, 2003. Como você começou o texto, então você menciona a autora, no caso ela coloca o nome, beleza, não tem problema. Depende de quem de como você começou a sua escrita, que nem a Dani falou, a professora Dani disse, na área de humanas, geralmente você coloca o nome, o sobrenome uma vez, no decorrer do texto você só coloca o sobrenome, porque a pessoa já vai saber quem que você falou, às vezes não, às vezes é só o sobrenome mesmo, então vai depender aí, mas saiba, se você começa falando para Natália Tavares, você já põe o ano, e aí tem que pôr a página. No caso, a Daiane não botou, mas aí, então, vamos lembrar aí, tem que pôr a página. Por quê? Ela já colocou a falinha igual. Daiane não botou, porque não sabia, e eu esqueci de falar que quando você coloca igualmente, você tem que pôr a página, como o professor Oscar lembrou aí. Então, beleza. Então, ela colocaria aqui esse página, ok. Aí ela coloca igualzinha a fala. Aí embaixo, ela também tem outro pensamento dessa autora que ela quer colocar. Ela vai dizer, a fala da pessoa tem mais de 3 linhas, se ela fosse botar aqui ia dar mais de 3 linhas, então ela vai fazer deslocado e vai colocar no final de novo, em letra maiúscula, a referência. Aqui nesse outro parágrafo, ela também coloca de novo só no final, mas ela podia ter colocado aqui, no início. Segundo o jurado, entre parênteses, 2019, o racismo está presente em todas as sociedades, no cotidiano, na cultura, beleza. Ela podia ter dito isso também. O que eu acho que pode ter ficado como dúvida é que, assim, colocou entre parênteses, é a fala copiada e colada, igualmente está na obra, você tem que botar entre parênteses, obrigatório. Se for menos de 3 linhas, pode vir aqui no seu corpo do texto, não precisa fazer deslocado. E você só menciona o nome da pessoa com normal, início da letra maiúsculo, restante minúsculo, e o ano e a página entre parênteses. Agora, deu mais de 3 linhas, deslocou e cita no final. Não deu, não vai ser igual, vai ser o seu pensamento interpretado da leitura. Você pode tanto colocar aqui no final, como você pode tirar isso aqui do final. Deixa eu só mexer mesmo para dizer, ó. Como você, aqui a Daiane não colocou igual. Ela fez um pensamento em cima do que ela leu de jurado. Então, você pode fazer assim, como você pode apagar e colocar bem aqui. Segundo jurado, 2019, aí vírgula, porque o segundo exige a vírgula logo em seguida. Aí diminui, pronto, segundo jurado, 2019, o racismo, não. Pode vir aqui, como pode estar daquele outro jeito, como ela fez, colocar só aqui no final. Independente, esses dois jeitos você pode fazer. Beleza ou não beleza? Beleza, agora eu entendi. Beleza, fechou. Ficou ótima a sua explicação, Fernanda. Valeu, professor. Eu tento.
Pessoal, tem mais alguém aí com a mão erguida? Pode falar. Não? Ninguém mais? Eu ergo a minha mão, então, posso? Por favor. Hein, pessoal, como vocês devem ter percebido aí, quando a gente vai desenvolver, né, um texto, quando a gente vai principalmente formatar esse texto, é exigido, né, de nós um conhecimento, no mínimo básico aí, em relação aos editores de texto. No caso aí que as professoras compartilharam a tela com vocês, a gente está falando do Microsoft Word, né? Eu entendo também que pode ser que algumas pessoas tenham algum tipo de dificuldade com as tecnologias, né? Algumas pessoas podem ter aí não muita convivência com esse tipo de elaboração de texto, né? Uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: lá no YouTube a gente tem diversas videoaulas de tudo que você imaginar, tá bom? Então, quem tiver alguma dificuldade, pede ajuda aí para, né, para sua amiga, para o seu amigo aí que tem um pouquinho mais de facilidade. Veja um vídeo lá no YouTube, pratique mesmo, isso é tudo uma questão de prática também, tá? Aquela questão ali de adicionar uma nota de rodapé, a própria questão de fazer o recuo das citações diretas, né? Então, tudo isso exige aí uma prática, exige um pouquinho de conhecimento do editor de texto, e aí eu estou falando do Word, mas existe também o LibreOffice, né? Que vocês também talvez tenham acesso. Então, a dica que eu deixo para vocês é a seguinte: vai lá no YouTube, assista uma videoaula, vocês vão conseguir se desenvolver em relação a esse aspecto muito bem quando vocês buscarem esse tipo de informação, tá bom? E não só em relação ao Word, tá? Se vocês forem em algum momento desenvolver aí uma pesquisa quantitativa, por exemplo, vocês vão usar muito Excel. Então, vai lá no YouTube, né? Assista uma aulinha lá de Excel, faça esse favor, né, para você mesmo, porque é um conhecimento que você vai usar não só aqui na academia, mas também no seu trabalho e na sua vida cotidiana mesmo, para para fazer uma análise ali das suas finanças no Excel, né? Então é algo assim que vocês vão utilizar na vida mesmo e não só aqui na academia. Tudo bem? Só isso mesmo, só que eu queria deixar registrado essa fala. Então, ótimo. Pessoal, creio que seja isso. Maiores dúvidas vocês podem tirar, né, conosco por outros canais, sobretudo por e-mail. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem nos encaminhar e-mails. E-mails são documentos, então, nesse sentido, é importante vocês documentarem também as dúvidas de vocês e nós respondemos, né, por esse canal de uma forma formal, né? Então, Dani, você precisa salvar o vídeo, tá?